Nesse case de gestão de água, nós vamos falar da importância de você monitorar o consumo de água 24 horas por dia, 7 dias por semana para gerar economia, da diferença entre você fazer um teste de estanqueidade e o geofonamento da rede e qual que é a importância de cada um deles. E uma coisa que boa parte dos nossos clientes, quando chegam até a gente, não sabem, que é o padrão de consumo do ambiente. Qual que é o padrão de consumo e como é que você define esse padrão? Antes, para continuar, não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e compartilhar com as pessoas que também querem realizar um programa de uso eficiente de água. Esse cliente aqui, nós estamos monitorando o consumo 24 horas por dia, 7 dias por semana, o hidrômetro geral desse condomínio. Esse condomínio ele tem pouco mais de 90 casas e além do monitoramento do hidrômetro principal, a gente faz a leitura visual ainda de todas as casas. Por que visual? Porque os hidrômetros ainda eles são hidrômetros antigos, não são hidrômetros pré-equipados. Então aqui, qual que é o nosso trabalho aqui? A gente faz a leitura 24/7 todos os dias do principal e uma vez por mês a gente vai e faz a leitura de todas as casas. Nesse condomínio, logo que a gente entrou, a gente já constatou algumas perdas. Caixas acopladas vazando, vazamentos também em tubulação enterradas e desde que a gente entrou, a gente já localizou pelo menos uns 3 ou 4 vazamentos na área comum. Por sorte, e desse condomínio, alguns desses vazamentos, eles aparecem. A tubulação ela é um pouco alta, vamos dizer assim, e acaba que a água aparece ali na frente de uma casa, enfim. Então a gente já constatou e já fez reparos nesse condomínio pelo menos umas 3 ou 4 vezes desde que a gente começou a monitorar o consumo. Agora veja o seguinte, tá vendo essa planilha aqui? Essa planilha aqui a gente tirou, tem cerca de 45 dias de leitura hora a hora. Então aqui a gente tem nessa planilha mais de 1000 linhas aqui, cerca de 1080 horas medidas de consumo. E vocês vão ver que se tem 3 ou 4 linhas aqui que o consumo foi mais alto que 15 metros cúbicos de água por hora. Então existe um padrão de consumo de água nesse condomínio que é consumir menos de 15 metros cúbicos de água a hora. Ponto. Então, o que a gente fez? O nosso sistema, no nosso alarme, a gente já colocou lá, ó, a partir de determinado momento, se o condomínio consumir mais de 15 metros cúbicos de água numa determinada hora, o sistema manda um alarme para a nossa equipe, manda um alarme para o responsável do condomínio para verificar efetivamente o que aconteceu. Pode ser que seja alguma coisa esporádica, como foi dessas vezes. O consumo subiu para 17, 18 metros cúbicos por hora, só que depois ele caiu. Então, pode ser que seja alguma coisa esporádica, alguém de repente usou uma água ali para fazer uma limpeza, fazer uma lavagem. Ok, sem problema, isso está dentro do sistema. Na hora seguinte, o consumo baixou, né? Então, tá ok, faz parte do dia a dia do condomínio. Agora, se por um exemplo esse consumo continuasse subindo, 18, 18, 18, o sistema ele ia alertar, aí entra o nosso trabalho de detectar vazamentos e reparar. Então esse é o primeiro ponto. Nesse condomínio, a gente já estipulou um padrão que a partir dos 15 metros cúbicos de água por hora, o sistema vai dar um alarme. Tem um outro detalhe nesse condomínio. A gente pegando por esse gráfico aqui, a gente vai ver que o consumo do condomínio nunca zera. Toda hora tem um consumo ali de 400, 500 litros de água por hora. E aí vai ao terceiro ponto que a gente colocou no início do vídeo. Qual que é a diferença de você fazer um teste de estanqueidade e fazer um teste só com geofonamento? O geofonamento de rede, ele localiza vazamentos. É com geofone que a gente constata vazamentos, é com geofone que a gente localiza o ponto exato dos vazamentos. Só que o geofone por si só, ele não pode garantir que não tenha vazamento na rede. Por quê? Porque o geofone é um equipamento de escuta, o técnico ele vai lá, ele vai escutar todo o traçado da rede, ele vai escutar por onde a tubulação passa, ele vai escutar todos os pontos aqui, no caso desse condomínio, de torneiras e entrada de registro das casas, mas se o técnico não escutar nenhum som de vazamento, não quer dizer que não tenha vazamento. Pode ser que ele tenha um vazamento em algum lugar que ele não passou, por exemplo. Pode ser que tenha uma torneira, um ponto de água escondido e que o técnico não tenha passado. Pode ser que o vazamento esteja com que nem os técnicos da Canuman falam, né? Com o furo para baixo. E aí seja mais difícil constatar o vazamento. Por isso que para saber se tem vazamento ou não é preciso fazer o teste de estanqueidade. E aí a proposta, né, o próximo passo nesse condomínio é justamente isso, fazer o teste de estanqueidade, que é
pegar, fechar todos os registros de todas as casas, aqueles registros que não estão vedando, aqueles registros que não estão bons, isolar, colocar um plug, capear essa rede por completo para verificar qual que é a pressão da rede e fazer um teste de estanqueidade. Feito o teste de estanqueidade, tendo a perda de pressão, aí sim você sabe, ó, tem um vazamento. Tem um vazamento, o vazamento é desse tamanho, a pressão ela cai de 90 libras para 70 libras, por exemplo, em 2 minutos. Aí o técnico falou assim, ó, eu sei o que eu estou procurando, eu sei o tamanho desse vazamento. E aí ele misturando água e ar, ele consegue constatar o vazamento com o geofone. Então, é muito importante isso, porque o teste de estanqueidade é para determinar se tem vazamento ou não. O geofone é para localizar o ponto exato do vazamento. E esse condomínio deixa muito claro que a gente precisa separar bem as duas coisas, entre geofonamento e teste de estanqueidade. O outro ponto que é importante mencionar nesse condomínio e que também pode ser uma das causas do consumo nunca zerar é o quê? Submedição. Você sabe o que é submedição? Submedição é quando o hidrômetro ele não está marcando corretamente o consumo de água. Então hoje as empresas de saneamento elas têm hidrômetros muitas vezes ultrassônicos ali na entrada, hidrômetros que marcam, vamos dizer assim, tudo que passa de água, né? Que são hidrômetros super precisos. E muitas das vezes os condomínios, sejam eles condomínios de logística, ou condomínios de casas, ou condomínios de apartamentos, têm hidrômetros mais antigos. Então você tem de um lado um hidrômetro que marca tudo e de outro lado hidrômetros que estão apresentando submedição. O que acontece? Esse cara aqui está marcando tudo, 100 metros cúbicos de água, agora esse aqui não tanto. E aí vai passando a água, algumas casas podem estar consumindo, por exemplo, 10 metros cúbicos de água por mês e o hidrômetro está marcando 7, 8. Né, 5, dependendo da idade e de quanto que ele já está apresentando essa submedição. E o que acontece? A conta de água da casa ou do galpão, por exemplo, de logística, ela vai vir menor. Na conta do rateio final, essa diferença ela está sendo jogada para o condomínio como um todo. Então, é muito importante que os responsáveis pelos condomínios vejam qual que é a idade do hidrômetro. Se você não sabe como que é, você consegue ver a idade do hidrômetro, fala com a gente que a gente mostra. Para quê? Para que a gente saiba se está apresentando submedição, se já pode apresentar submedição e para que a gente possa fazer um serviço em campo de justamente tudo isso que a gente falou, de você ter uma conta justa para todo mundo e sem perdas. Beleza? Gostou do conteúdo? Então, curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe com quem quer realizar um programa de uso eficiente de água.